Marcos Vinícius de Física. Se você está assistindo esse vídeo, você resolveu o simulado número 1 do Prof. MV 1005 e está aqui para assistir a resolução dessa questão. Se por acaso você não fez o simulado, passe no site MV 1005, faça o simulado, depois assista esse vídeo e melhore os seus conhecimentos, melhore o seu desempenho, ok? Vamos para a leitura da questão e na sequência a sua resolução. Vamos lá, galera, juntos comigo. Milênios de evolução dotaram a espécie humana de uma estrutura dentária capaz de mastigar alimentos de forma eficiente. Os dentes da frente, incisivos, têm como função principal cortar, enquanto os de trás, molares, são especializados em triturar. Cada tipo de dente exerce sua função, aplicando distintas pressões sobre os alimentos. Considere que o desenho abaixo representa esquematicamente a estrutura maxilar. Observação: a força máxima exercida pelo músculo masseter em uma mordida é de 1.800 newtons. Circula a palavra máxima, ou melhor, a expressão força máxima, em 1.800 newtons. Deixa sublinhado, deixa circular, é muito importante. Tá? Com o auxílio das informações, qual alternativa deve ser marcada como correta? Vamos lá, galera, para a nossa resolução. Presta atenção. Essa arcada dentária, simplificada com um desenho mais objetivo, mais esquemático, com o músculo, os dentes e as distâncias, ela é exatamente igual à ideia da alavanca, que é a pinça. Então nós temos uma alavanca, temos uma outra alavanca aqui. Então aqui seria aquela estrutura onde o ponto na figura você começa a fazer as medidas de distâncias. O músculo seria a força muscular seria a força que eu aplico aqui nos meus dedos, então o músculo estaria aqui. E, por exemplo, aqui na pontinha eu teria os dentes mais afastados da musculatura, que são os incisivos. Vamos pensar um pouquinho nele. Quando eu faço isso, eu tenho 3 pontos para eu trabalhar a minha alavanca. Eu tenho um ponto fixo aqui, eu tenho um ponto onde eu vou aplicar força que a gente chama de potente, e eu tenho um ponto onde o alimento vai ser mordido aqui, triturado, né, rasgado, apertado, como a pinça aperta aqui o meu dedo, que é a resistente. Essa alavanca é uma alavanca em que a força potente está entre os outros 2 elementos, o fixo e o resistente. Então essa alavanca tem um nome, ela é a interpotente. Ok? Então o nosso desenho é similar a esse aqui, seria uma interpotente. Quando eu percebo isso, e aí a importância do simulado, isso foi feito com muito carinho para você perceber o seguinte: eu tenho várias opções ali em que você de repente tem que fazer um monte de contas, certo? Mas eu tenho uma opção que já fala sobre um tipo de alavanca. Será que ela é certa? Será que ela é errada? Ela é só teórica? Vamos averiguar? O que eu quero dizer com isso? É muito importante você ler o enunciado e depois do enunciado você fazer uma leitura rápida das opções para te nortear sobre o que você tem que calcular, sobre o que você tem que pensar. Então, quando nós olhamos nas opções, nós vemos na letra D de dado. O maxilar humano pode ser considerado uma alavanca interpotente, que é exatamente igual à pinça. Ok? Que é exatamente isso que nós conversamos. Ou seja, o agente que realiza a força fica entre o ponto de apoio e a carga. Quem realiza a força? Os meus dedos aqui nessa pinça. E no desenho original, o músculo masseter, ele está entre o alimento aqui, por exemplo, e o ponto fixo do lado de cá. Então essa alavanca entre os outros 2 nomes, fixo e resistente. 3 tipos de alavanca: interpotente, que é essa, interresistente e interfixa, ok? Então marcaríamos ali, sem precisar fazermos nenhuma conta, a letra D de dado. Já ficaria, né, com mais tempo para a resolução de outras questões. Vou continuar a resolução, vou fazer a letra A, a letra B, que envolvem contas, certo? E a letra C, para nós relembrarmos algumas teorias sobre momento e sobre pressão. Respondida a questão, na sequência, vamos voltar e fazer as letras para dar mais uma bagagem teórica para você que está sentindo algum tipo de dificuldade. Vamos lá, continuar a nossa resolução. Vamos lá, trabalhando a letra A. Já sei que ela não é a resposta, mas vamos relembrar esse conteúdo. Vamos ler.
A força máxima exercida pelos dentes incisivos ao cortar os alimentos, ao triturá-los, é de 200 newtons. Vamos pegar a estrutura mais simplificada? Aqui na pontinha nós temos o nosso pivô, tá? Já fiz o desenho para ganharmos tempo. Aqui onde a musculatura aplica força e aqui a força do dente durante o processo de compressão. Eu vou observar essa distância aqui, vou chamar essa distância de dm, e vou observar essa distância aqui, vou chamar essa distância de DI. E o que eu quero que você entenda é que durante o processo de compressão ali, a musculatura fazendo força e os dentes também, um cravado no outro e no alimento, o alimento entre eles também aplicando força, nós temos o equilíbrio, né, do corpo extenso, que é, por exemplo, a ideia da sua mandíbula na figura. E o momento de uma força, quando o corpo extenso está em equilíbrio, o momento da força é nulo. Eu gosto de trabalhar o momento no sentido anti-horário é igual ao momento no sentido horário. Aqui, por exemplo, no sentido horário, nessa minha figurinha aqui, eu teria a força muscular e aqui no anti-horário, a força do dente incisivo. Então eu tenho a força muscular vezes a distância dela até o meu ponto de referência, que é o meu pivô, distância do músculo, é igual à força do dente que ele quer trabalhar, vezes a distância do dente incisivo até o meu pivô, que é o meu ponto de referência. Legal? Esses valores ele deu, vou deixar você aplicar as forças, os valores, bem como as unidades, para nós matarmos. E me vê, eu tenho dificuldade com torque, eu tenho dificuldade com o movimento de uma força, eu tenho dificuldade com o equilíbrio do corpo extenso. Temos uma playlist no canal, procure momento da força, equilíbrio do corpo extenso, equilíbrio do ponto material. Lá você vai conseguir relembrar tudo isso daqui. Vai lá, um minutinho para você fazer a conta. Pega os valores anunciados, coloca aqui. Vamos lá. E aí, finalizou a continha? Vamos lá, já trabalhamos aqui. Ó. Força muscular, ele deu no enunciado, 1.800 newtons. Distância da aplicação da força do músculo até esse pivôzinho aqui, 2 centímetros. Observa na figura. A força dos dentes incisivos e os 12 centímetros de distância até o final, todo o braço da alavanca. Então, simplifiquei aqui o centímetro com centímetro, sobrar só 1 newton no final. 1.800 vezes 2 dividido por 2, 300 newtons. Na letra A ele fala no valor de 200 newtons, o que deixaria errado. Lembrar que no exercício você não precisaria fazer a conta. Estou fazendo aqui para relembrar o conteúdo com você a caráter de revisão. Ok? Vamos fazer agora a letra B. Me acompanhe. Galera, a letra B. Bem rápido porque ela é muito parecida, ela é a mesma ideia da letra A. Só trabalhar os outros valores. Mesma coisa agora colocando a figura lá original para você perceber as distâncias. Somatória dos momentos tem que ser nulo também. A força do músculo, do masseter, vezes a distância dele, 1.800 vezes 2. Agora para o molar, né? Ou para os molares, a força dos dentes molares, vezes a distância. Ele quer saber essa força, chamar de F-mol, e a distância 9 centímetros, 2 centímetros. Simplifico aqui a unidade de centímetro, vai sobrar a única unidade daqui, que é o newton já no finalzinho, certo? Que vai me dar uma força de 400 newtons, que também deixaria a letra B errada, tá? Vamos para a letra C, onde a gente fala de pressão. Me acompanhe. Galera, a letra C, a ideia de pressão. Vamos ler a letra C. Considerando que a área de contato entre os incisivos é de 0,2 centímetros quadrados, a pressão máxima que esses dentes podem exercer sobre os alimentos é de aproximadamente 15 newtons por metro quadrado. A força dos incisivos nós calculamos na letra A. Então acaba sendo um efeito, né, cascata. Legal? São 300 newtons. E a área ele deu agora na letra C, 0,2 centímetros quadrados. Newton por centímetro quadrado. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é trabalhar essa peça aqui, essa unidade, passando para metros quadrados. Aí vale a pena a gente lembrar o seguinte, ó, 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? Se você não lembra exatamente quanto tem, pelo menos essa relação você não pode esquecer. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Faça assim que você nunca vai errar. 1 metro tem 100 centímetros. 10 ao quadrado. Isso você não pode esquecer. Se eu levar os dois lados ao quadrado, eu tenho a proporção entre as áreas. 1 ao quadrado, 1. Metro ao quadrado, metro quadrado.
10 ao quadrado, multiplico os expoentes 10 à quarta, centímetro ao quadrado, centímetro quadrado. Então, 1 metro quadrado é 10 à quarta centímetros quadrados. O contrário, 1 centímetro quadrado, 10 a menos 4. Então, vamos substituir aqui. Então, a minha pressão vai ser 3 vezes 10 ao quadrado lá em cima, já que eu estou cheio de potência de 10, vou colocar assim. O 0,2, 2 vezes 10 a menos 1, certo? Lá em cima, Newton, e embaixo, centímetro quadrado, 10 a menos 4 metros quadrados. Aí eu já cheguei na unidade que eu queria, o Newton e o metro quadrado. Então a minha pressão vai ser de quanto? 3 dividido por 2 dá 1,5. Lá em cima 10 ao quadrado, aqui embaixo 10 a menos 5. 2 menos menos 5 é uma coisa que subiu, menos 5 positivo. Vezes 10 elevado à sétima newtons por metro quadrado. Bem diferente do resultado que ele está dando aí. Seria 1,5 vezes 10. 1,5 vezes 10 à sétima, que deixa a letra C também errada. Ok? Na pegada aqui, já vamos direto na letra E, que fica aquela dúvida. Poxa, por que a letra E, que é teórica, também estaria errada? Vamos ler a letra E? O maxilar humano pode ser considerado uma alavanca. Logo, é um agente físico multiplicador de energia. Galera, isso é muito importante. Não existe nenhuma máquina, não existe nenhum agente físico, não existe nada que multiplique energia, que pegue um tanto de energia mecânica e apenas multiplique dobrando, triplicando em energia mecânica. Existem aparelhos que transformam uma modalidade de energia em outra. Então, a máquina suposta, alavanca, ela é um agente multiplicador ou divisor, tá? De força, certo? Ela é um agente capaz de aumentar ou diminuir forças, certo? Não energia. Ok, galera? Vamos lá. Aproveite, inscreva-se para você receber mais vídeos do nosso canal, mais simulados que possam te ajudar nas suas provas. É isso aí, galera. Um grande abraço.